RFI Convida. Letícia Constant. Hoje conversamos com o economista Thomas Cotreau, que atua no Ministério do Trabalho na França, e o tema da nossa conversa certamente vai interessar muita gente no Brasil, que é a reforma da aposentadoria. Thomas, nessa semana foi enviada ao Congresso Nacional a reforma da Previdência, que estabelece a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem, com um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. A minha primeira pergunta, essa reforma no Brasil já não está chegando tarde demais? Olha, a sua pergunta parte do pressuposto que essa reforma seria necessária, seria justificada. O que é muito questionável, na verdade, todas as reformas da aposentadoria que tiveram lugar no mundo inteiro, na Europa, principalmente nos últimos anos, elas tiveram o mesmo objetivo, que é de reduzir os gastos salariais, de reduzir os custos salariais, porque a Previdência é financiada através de encargos sociais. E hoje em dia o próprio FMI, a própria OCDE estão dizendo que a questão da redução da massa de salários foi longe demais, que houve um aumento demasiado importante das desigualdades sociais, que está agora um freio, uma dificuldade para o próprio crescimento econômico. Então, as instituições internacionais não estão mais pregando a redução dos gastos sociais, porque se deram conta que muitos países foram longe demais e estão inibindo o crescimento econômico através dessa redução dos gastos com aposentadoria ou com investimentos públicos. Então, eu diria que talvez o Brasil está fazendo essa reforma a contratempo, quando muitos países estão se dando conta que reduzir os gastos sociais, reduzir a massa dos salários, não é uma política que dê frutos no futuro. Mas o argumento do governo, enfim, é o rombo na Previdência, que nesse ano o déficit está em 146 bilhões de reais e pode aumentar no ano que vem. Então, isso é um pouco a justificativa. Como o senhor vê essa questão? Olha, muitos países invocaram os déficits públicos para justificar as reformas previdenciárias ou as reformas dos impostos. Mas a própria OCDE está cada vez mais pondo a ênfase na questão dos recursos públicos. Não é principalmente os gastos que estão aumentando, mas são os recursos públicos que estão diminuindo e a questão da evasão fiscal, da fraude fiscal internacional, a questão dos paraísos fiscais, está tomando um lugar muito grande agora na própria agenda da OCDE, que está dizendo que uma cooperação internacional maior em torno dessa questão poderia permitir aos governos de aumentar os recursos públicos, arrecadando mais impostos, deixando menos dinheiro escapar dos cofres públicos para os paraísos fiscais, né, onde a taxa de imposto é quase igual a zero. Então, mais do que tratar a questão dos gastos públicos, que não tem aumentado realmente nos últimos anos na maioria dos países, a questão crucial é a questão dos recursos públicos. Como fazer que os estados consigam arrecadar o dinheiro que está fugindo para esses paraísos fiscais. Porque também tem a questão dos trabalhadores, que as pessoas falam, mas eu vou trabalhar cada vez mais e mais na minha vida, vou ter que trabalhar até cada vez mais tarde. Quando eu vou poder descansar, usufruir, aproveitar, vou estar velho. Olha, tem essa questão também. Na França, nós vemos muito bem que a idade da aposentadoria passou de 60 para 62 anos e os candidatos da direita para a eleição presidencial estão querendo aumentar para 65 anos, mas quando você olha quem está trabalhando com mais de 60 anos, metade das pessoas que estão ainda no mercado de trabalho com mais de 60 anos, na verdade, não estão no emprego porque tiveram que sair do emprego por causa de problemas de saúde, que o trabalho virou muito intenso, virou muito difícil nos últimos anos, através dessa questão da intensificação do trabalho para ter mais performance, para ter mais competitividade.
E muitas pessoas idosas não conseguiram acompanhar esse ritmo dessa intensificação do trabalho e foram deixadas de lado pelas empresas, ficaram doentes, ficaram inválidos. E, na verdade, não estão aumentando a sua participação na produção, não estão conseguindo ficar no emprego até os 65 anos. Então, esse tipo de reforma, quando você tem um período onde o trabalho fica mais duro, e até mais duro para as pessoas idosas, é muito difícil você conseguir resultados nessas circunstâncias. Rapidamente, Thomas Cottrot, qual seria, ao seu ver, um sistema ideal de aposentadoria? Eu acho que a aposentadoria precisaria depender primeiro da vontade das pessoas e da dificuldade da sua carreira, né? É normal que um professor de universidade ou um contador possa trabalhar mais tempo, enquanto um operário da construção, a partir de 55 ou 60 anos, realmente fica muito difícil para ele se manter no emprego, porque as articulações não aguentam mais, entendeu? Então, acho que essa questão realmente teria que ser tomada em consideração. E também, eu acho outra coisa muito importante é a questão do financiamento, encontrar outros meios de financiamento que não somente o salário, a contribuição salarial. Eu falei dos recursos fiscais que estão escapando dos cofres públicos através da fraude, da evasão fiscal. Eu creio que no Brasil seja um problema muito sério, como é na França, né? Então, esse problema tem que ser tratado com seriedade. Muito obrigada, Thomas Cottrot, pela sua presença aqui no estúdio da RFI Brasil. Obrigado a você.